e da política internacional dos últimos dias. Ô, Tanguy, não se fala sobre outra coisa. OVNIs. Começou a intervenção alienígena, é isso? Ô, Daniel, eu não estou entendendo mais nada, cara. Primeiramente, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Eu não sei se vai ter episódio amanhã, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu fui montando a pauta de hoje, Daniel, e normalmente a gente monta a pauta assim. Vai vendo o que tem de mais importante, vai fazendo as conexões, dá uma pesquisada, contextualiza, panarã. Mas montar a pauta de hoje foi uma experiência que, assim, eu não sabia como fazer isso, Daniel, porque assim, eu estudo, dou aula e tal, de relações internacionais, mas relações intergalácticas meio que uma novidade para mim. Tá? E o assunto principal de hoje eram os OVNIs, né? O fato de que. E quando a gente diz OVNI, só para deixar claro, a gente não está falando necessariamente, talvez sim, tá? Mas não necessariamente sobre extraterrestre. O OVNI é a sigla para objeto voador não identificado. É exatamente do que a gente está falando, tá? São Pode objetos ser objeto voadores. chinês? Pode ser. Pode ser. Pode Pode ser ser o drone. marciano? Pode ser um Também. drone de algum adolescente de 13 anos que queria, porra, enlouquecer os outros? Pode ser também. Pode ser alguém de Júpiter? Pode. Pode ser qualquer coisa, visto que, né, é um objeto voador não identificado. Né? Então, o fato, Daniel, é que ao longo dos últimos 8 dias, nós tivemos 3 objetos voadores não identificados abatidos por Estados Unidos e Canadá e mais o balão, tá? Então, contando o caso do balão chinês, não é o balão do padre. O caso do balão chinês, a gente está falando aí sobre 4 objetos voadores não identificados abatidos em apenas 8 dias. Tá? E aí, enfim, comecei a tentar pesquisar para saber o que estava sendo dito, qual era exatamente a justificativa, o que estava sendo falado e tal. E o fato, Daniel, é que disseram, né, a informação que vem dos Estados Unidos, é que objetos voadores não identificados costumam aparecer no céu dos Estados Unidos com alguma frequência. Os Estados Unidos não têm o hábito de abater esses objetos, uma vez que normalmente eles não representam nenhum tipo de ameaça, enfim, não se considera que há qualquer tipo de ameaça. Então, você nem perde muito tempo tentando identificar o que é aquele objeto e tudo. Só que por conta do caso do balão chinês, que foi o assunto da semana passada, aumentaram o monitoramento. Então começaram a olhar mais o que está acontecendo. E no momento em que começaram a acompanhar mais, encontraram mais coisas, que eu sei lá se o pessoal estava realmente querendo encontrar. Mas o fato é que nós tivemos um objeto abatido na sexta, um no sábado, um agora, no início dessa semana, mais o balão. E aí as informações elas começam a ser cada vez mais mirabolantes, tá, Daniel? Tem um objeto que, segundo consta, é cilíndrico. O outro, Daniel, é octogonal, tá? Um octógono, é quase um negócio do UFC. Um octógono voando. E aí o pessoal perguntou, mas por que agora começaram a bater? E a justificativa dos Estados Unidos, a justificativa técnica, veja bem, é que agora sim tinha uma ameaça à segurança, Daniel, porque esses objetos estão voando mais ou menos na altitude que aviões comerciais costumam voar. Aí precisou, né, abater. Os Estados Unidos já fecharam, inclusive, né, o espaço aéreo algumas vezes. Né, um dos objetos que foi abatido, por exemplo, estava sobre o lago Michigan. Então, repara que ali na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, mais para o lado leste, perto do estado de Michigan, chegaram a fechar o espaço aéreo durante um tempo, um pouquinho depois foi reaberto. Mas o fato é que os Estados Unidos não divulgam o que eles acham que é, e agora está no momento de tentar recolher os restos, né, os detritos desses objetos que foram abatidos para tentar identificar o que pode ser. Um deles foi abatido no Alasca, e aí o problema é o frio que está. Né? Você tem um frio muito forte, então é difícil acessar o local onde o objeto provavelmente caiu no mar, além do fato de que a gente está no inverno, né? Então o tempo de luz solar natural ele é muito pequeno, né? Então são algumas horas. Então é difícil conseguir fazer essa busca, mas o fato é que os Estados Unidos estão buscando esses detritos para saber do que se trata. Só para o pessoal não achar que a gente está viajando em excesso, Daniel, o pessoal está perguntando, obviamente o pessoal quer saber se são extraterrestres, né? Afinal de contas, a gente teve um pedido encarecido por parte de manifestantes aqui no Brasil, na frente dos quartéis, pediram intervenção alienígena, sei lá, né? Vai que resolveram atender. E o que é mais maravilhoso é que os Estados Unidos não descartam, eles não negam, não falaram assim, óbvio que não. Né? Eles falam assim, não sabemos, tá? Não dá para saber, pode ser chinês, pode ser
marciano, pode ser jupiteriano, pode ser sabe-se lá de onde. Os Estados Unidos não comentam nada. E é importante lembrar que desde o ano de 2019, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm uma divisão chamada Space Force, a Força Espacial. É um dos 8 serviços das Forças Armadas Americanas. Aí tem exércitos, fuzileiros navais, a Marinha, Força Aérea e tal. O último que foi criado foi a Força Espacial, que serve para garantir a defesa dos Estados Unidos no espaço. E aí, assim, contra o quê? Sei lá, Daniel, sei lá contra o que é. E aí, na mesma semana, o Uruguai, nosso vizinho aqui, detectou a suposta presença de OVNIs também, de objetos voadores não identificados. 20 testemunhas falaram. Aí, Daniel, dependendo da substância que estivesse rolando ali, se as 20 pessoas de repente, podiam estar na mesma vibe, mas viram a mesma coisa perto da fronteira com a Argentina. E na mesma semana... Isso aí para culpar os argentinos não custa, hein, Tanguy? Para começar a fazer alguma coisa. Para dizer que foi Argentina e Brasil, fizeram alguma coisa lá. Isso. Exatamente. E o Uruguai tá nessa vibe agora, que ninguém gosta de mim, ninguém me quer e eu vou seguir o meu caminho. Pois é. E aí a China também, Daniel. A China também, então no domingo, né, ontem, né, então a gente está gravando esse episódio aqui no dia 13, ontem, dia 12, as autoridades da província de Shandong relataram o avistamento de um objeto não identificado que sobrevoava a costa marinha de Rizal, no leste do país. O governo chinês está se preparando para abater esse objeto, também não sabe o que é, e o fato é que, né, isso vai ser notícia também ao longo dos próximos dias. Sei lá, Daniel, então eu vou pedir ao pessoal que está ouvindo a gente botar nas redes sociais o que acha que é. Tá? O que você acha que são esses objetos voadores não identificados que estão pululando por aí? Isso é um ataque que está sendo preparado, Daniel. A questão é essa.